Salve, meus nobres, um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã para o nosso Vascão hoje. Dia 25 do 10 de outubro de 2020, num domingão, beleza? Você está no Marca Vasco e hoje a gente aqui vai conversar sobre Eurico Miranda. Eu sou o Sérgio Marca, aquele que todo dia traz o resumo das notícias, um compêndio, minha opinião, para te subsidiar para todo o bate-papo durante o domingão aí, final de semana sem jogo do Vascão, mas infelizmente no Z4 com menos 2 jogos. Mas não vamos falar sobre isso hoje, vamos falar sobre Eurico Miranda. Então venha comigo até o final desse vídeo. Sendo assim, desde já, peça aquele like aí que nos ajuda muito para levar este vídeo a outros vascaínos nesse YouTube de meu Deus. Se você está chegando agora no nosso canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui embaixo, não inscreva-se aí. Se não, essa marca d'água aqui vermelhinha te leva a um link para você se inscrever aqui neste canal, que todo dia você vai ter um vídeo com os resumos das notícias mais importantes, sempre minha opinião para a gente debatermos aqui nos comentários. Mas hoje a gente vai falar sobre o legado Eurico Miranda. Antes de falar sobre o legado de Eurico Miranda, eu quero explicitar para vocês o que eu entendo de legado. Porque desde já eu excluo desse conceito de legado conquistas e vitórias de campeonatos ou períodos de invencibilidade contra o rival. Por que isso? Elas são menos importantes? Não, óbvio que são importantes. É a essência do futebol do clube, o campeonato, êxitos, títulos e tudo mais. Só que para mim, no Vasco da Gama, esses títulos são oriundos de um momento estático vivido naquele momento do clube. Ou seja, foi constituído um grupo de jogadores bons, com uma comissão técnica, um sistema de jogo que funcionou naquele momento. Não são fruto de uma estruturação, de uma filosofia do Vasco da Gama, de processos de treinos, de uma filosofia de armação de jogo, nem nada. É essa a primeira crítica que eu faço ao legado do Eurico Miranda. O Eurico Miranda passou muito tempo no Vasco como vice-presidente de futebol, como presidente de futebol, e não deixou esse legado de como que o Vasco joga, reativo, para frente, para trás, para o lado, para o outro. Como é que vai? Qual é a estrutura de treino do Vasco? Não deixou isso. Inclusive, até a nossa base ficou muito tempo combalida nesse período. Então, já é a primeira crítica que eu faço ao Eurico Miranda e por isso que eu não considero conquistas e vitórias assim como legado. Legado, sim, eu considero aquilo que você deixa de gerações para gerações. Uma rotina, um fluxo de trabalho, um conjunto de bens. Isso, de geração para geração, vai usufruir daquele legado. Beleza? Sendo assim, quem foi Eurico Miranda? Eurico Ângelo de Oliveira Miranda, filho de portugueses, nascido no Rio de Janeiro em 7 de junho de 1944. Criado no Rio, ele se formou em fisioterapia e direito advogado. O cara tem a OAB por muito tempo, se não me engano, ele até trabalhou como advogado. Falecido em 12 de março de 2019, recentemente. Se não me engano, não anotei aqui, mas foi de câncer. Ele, além de ser um dirigente esportivo polêmico, foi deputado federal, atuou lá em Brasília. Saudações vascaínas. Quem é mais velho se lembra dele falando isso na campanha. Ele foi presidente do Vascão de 2000 a 2008. Em meados de 2008, junho, julho, ele sai da presidência, assume Roberto Dinamite. E naquele ano a gente temos o nosso primeiro rebaixamento, que eu coloco também no colo do Eurico Miranda. Tá certo que ele não entregou o time já rebaixado, mas já em franca decadência. O Roberto Dinamite não conseguiu consertar aquele ano, uma confusão de eleições fraudulentas e tudo mais. Beleza? Ele foi vice-presidente de futebol do clube entre 90 e 2000, onde a gente também teve as nossas grandes vitórias. 2 campeonatos brasileiros, uma Mercosul e a nossa Taça Libertadores, e um jogo fantástico lá contra o Real Madrid, mas que nós fomos vice. Mas também a gente teve grandes derrotas, o trivice pro rival e tudo mais. E essa é um pouco do histórico bem resumido do Eurico Miranda. E a gente vai falar sobre o Eurico Miranda, principalmente porque, como a gente está vivendo esse ambiente eleitoral do Vasco, até hoje, ele, mesmo com a sua morte, ele participa dessas eleições. Muitos estão falando, não vou votar naquele candidato porque tem apoio de euriquistas. Criou até essa nomenclatura. Eu vou apoiar porque eu gosto do Eurico, tem a mesma mentalidade. Então, ele ainda tem isso sim é um legado, né, de geração para geração.
essa ideia de Eurico Miranda, da forma de administração dele, das bravatas e tudo mais, isso ele deixou, e a gente está vivendo muito isso nesse momento eleitoral. Mas vamos falar agora aqui. Ai, desculpa, gente, estou com a garganta seca aqui. Lógico que ele teve muito fruto, os mais antigos podem gostar da forma de gestão deles e tudo mais, mas quanto à imagem do clube, o legado que ele deixou foi negativa. Sem um primeiro momento, essa forma de administração, de quase um ditador, dele centralizador, foi bom de bater de frente com todo mundo, pelo menos com quem ele achava que podia bater, com a imprensa, com a Rede Globo e tudo mais, foi muito negativo. Inclusive, em 2007, 2008, o Vasco da Gama teve, com ele envolvido naquela CPI do futebol. Se não me engano, teve um processo de corrupção e quem souber como é que terminou aqui, se inscreva nos comentários. Eu só vi chamadas de que houve condenação, mas não sei se estão julgados. Não fui procurar também essas questões aí. Se alguém souber, por favor, comente aqui nos comentários. Então, para mim, a imagem, principalmente em relação à imprensa, se hoje a gente discute muito que tem muito repórter contra o Vasco da Gama, é fruto desse trabalho do Eurico Miranda, que simplesmente fechava as portas de São Januário, botava toque de silêncio para o jogador. Se determinado canal falou mal do Vasco, ele não deixava ele mais trabalhar naquela local. Então imagina só um patrocinador que quer que tenha imprensa, filmagem, de repente chega o presidente do clube, olha, imprensa, vocês não vão poder mais fotografar aqui não. O patrocinador, quem é que vai querer juntar a sua marca a uma pessoa assim? E a exposição da sua marca assim, né? Tanto que a imagem do Vasco aos amantes de futebol, isso eu falo a outros torcedores, principalmente o Off-Rio, é muito negativa. Quem aqui, principalmente o Off-Rio, fala, nunca escutou assim, olha, eu odeio o Vasco por causa do Eurico Miranda. Ah, são muitos. Eu tenho muitos amigos meus lá de Belo Horizonte que eles falam exatamente isso, que eles odeiam o Vasco por causa da imagem que deu do Eurico Miranda. Financeiramente, e deixou algum legado financeiramente? Só se for dívida. Que hoje a gente vê muita dívida. Muitas dívidas hoje, essas frutos de penhoras, de processo, são oriundos da gestão Eurico Miranda, principalmente lá em 2000, quando ele briga com a Rede Globo deixa de repassar ou de cumprir o seu contrato para o Vasco da Gama. O Vasco da Gama vive numa pindaíba danada, passa quase um ano sem pagar salário de jogadores. Aí com isso, é uma bola de neve. Aí com isso ele deve ter tido arranjado dinheiro com outras pessoas. Aí você vê hoje muitas confissões de dívidas que você não entende o porquê e tudo mais. Então, e depois, você imagina numa administração Eurico Miranda, que se tinha algum processo de licitação de compra, você imagina? Eu imagino que não tinha nada, era ele comprando. Ele mesmo falava que ele era o Vasco. Uma das piores frases que eu sempre escutei dele falando: eu sou o Vasco. Então você imagina um sistema de compra, comprar fornecedor tal, valores, controle de gastos. Não devia ter, né? Devia ser uma zona. Devia, né? Se alguém conhece como era a administração e se sabe de algum controle, por favor, se inscreva aqui embaixo, beleza? O relacionamento com os demais clubes foi um legado? Também não foi um legado. Ele até, eu só admiro no Eurico Miranda que ele nunca abaixou a cabeça, ele sempre se impôs. Tem uma cena muito famosa que para mim é uma das melhores do Eurico Miranda e que traduz assim, é o que uma pessoa também tem que se impor. É uma reunião lá com o presidente do Flamengo, do Fluminense, vocês vão se lembrar dessa imagem. Eu procurei, não consegui localizá-la aqui para colocar aqui no vídeo, que ele vai passando por trás dos presidentes, com cadeiras bonitas, e a cadeira dele é menor. Aí ele olha, ele só aponta assim, ó, troca essa cadeira, aquela. Mas por que, doutor? Não, eu quero aquela, porque... Mas qual é a diferença da cadeira? Porque aquela é maior. E tem certeza, ele queria sentar na cadeira igual a dos outros, para não ser menosprezado. Isso eu acho legal, essa imagem, essa imponência que ele devia ter em reuniões, que hoje o Vasco precisa de muito. Isso o Vasco precisa. Mas foi um legado positivo? Não foi. Porque o que origina hoje, para a nossa geração, de positivo? Nada. Não, eu acredito que não. Com jogadores você tem um ou outro que fala bem até, beleza, mas muitos falam mal. Quantos jogadores não saíram com a peste de mercenários? Mas era porque o Vasco deixava de pagar os caras. Aí ele saiu, o Juninho Pernambucano foi um, deixou de receber, saiu. Aí ele é mercenário? Não é mercenário, só queria ir para um local melhor. Beleza?
Então também esse relacionamento com os outros clubes não foi bom. E por fim, o legado, que eu acho que é o mais visível, assim, estrutural. Quantas vezes você não escutou o Eurico Miranda falando que CT não ganha título? Só hoje que a gente vai ter um CT e ainda assim, meia boca, sendo estruturado ainda e tudo mais. Absurdo isso. Tem clubes aí com mais de 30 anos de CTs com uma boa estrutura. É óbvio que CT chama jogador, gente. É importante. É muito melhor ter um CT, um local, um centro de treinamento estruturado do que ficar treinando nos fundos de São Januário. Você criar uma academia nos fundos, debaixo da arquibancada de São Januário. Gente, pelo amor de Deus, se isso é Vasco, se isso é grande, esse é o Vasco. E que eu falo, se estruturou aí, o Vasco se apequenou e nós, torcida, começamos a aceitar isso. Em qual sentido? Final da Libertadores, em São Januário, para 20 mil pessoas. Quantas vezes ele falava, São Januário é a nossa casa, nós temos muito orgulho, mas a gente não pode jogar os nossos principais jogos em São Januário, temos que ir para Maracanã porque a gente lota. No final da Copa Libertadores, podia ter botado 80, 90, 100 mil pessoas, que em 98 cabia todo mundo lá em São Januário, no Maracanã, e a gente jogou para 20 mil pessoas em São Januário. Final da João Avelange, que tem aquela que cai o alambrado, tinha que ser no Maracanã, porque o Maracanã é grande, para ser o adepto da nossa torcida. Talvez o Eurico Miranda nem se entendesse demais com os torcedores, nem achava importante você ter torcedor. Então a gente foi se apequenando, fomos nos acostumando com a imagem do Eurico Miranda e fomos definhando. Isso que eu acho mais prejudicial. E frases que ele falava assim, que só demonstravam o quanto a gente foi apequenando e como foi centralizando a imagem dele. Que ele falava, você não conhece o Vasco. Me dá um ódio quando fala isso. É lógico que de repente a pessoa que não está estruturada ali dentro não conhece, mas como se ele fosse o Vasco da Gama. Você não sabe o que é o Vasco da Gama. Gente, pelo amor de Deus, isso é ruim. Isso não pode vir de gestores do Vasco da Gama, porque ele está assumindo na personificação a grande instituição que é o Vasco da Gama. Está sendo personificada na presença dele. Isso é o que mais me irritava. Então, estruturalmente, você pode tirar alguma coisa do Vasco da Gama? Uma reforma em São Januário? Não teve. Qual foi o grande ganho estrutural de bens do Vasco da Gama? O colégio Vasco da Gama, acho que foi criação dele, beleza, mas se não tem a construção do novo colégio, porque não foi reforma, a construção do novo colégio estava bem caído. Enfim, não tem. Então, para mim, já terminando o vídeo aqui, concluindo, sendo assim, eu já peço seu like. Se você gostou, compartilhe com outros grupos aí, para a gente ter um debate aqui sobre o legado de Eurico Miranda. Se houve um legado, ele foi muito maléfico ao Vasco da Gama. Foi mais maléfico que benéfico, né? Não teve, ele traz consigo suas mazelas que até hoje a gente está pagando, né? Penhoras, dívidas, e uma mentalidade que até hoje está entranhada em certos diretores e personagens do Vasco da Gama. Beleza? Sendo assim, muito obrigado, um abraço, tchau!